Boa noite. Aí o Baruch fez aí 3 anos aí, dia 27 agora. O cachorro, ele tá tinindo pra guarda. Esse box aqui, ele é dominante, né? Ele é dominante, ele tentou se impor aí, lá em casa lá, pra cima de mim. Mas só que eu coloquei ele no lugar dele, né? Não com agressão, né? Mas com sabedoria, né? E tentou até me morder ele. Só que eu não dei mole pra ele. Olha o estilo dele. Aí eu fui assistindo uns vídeos aí, né, de outras pessoas que tem mais experiência. E fui cortando essa dominância dele pra cima de mim, né? O pessoal lá em casa tava até preocupado, né? Falei que esse box aqui ele é diferente. Porque agora ele tá ficando na frente da casa, né? Vendo nos outros vídeos aí, ele ficava num lote vazio, né? Aí lá uma pessoa precisou do lote, um parente, né? Aí eu tive que tirar o cachorro de lá. Então eu coloquei ele na frente da casa, né? Ele não estava acostumado ali a ficar ali com o pessoal da família, aquela coisa toda. E então ele tentou se impor lá, né? O pessoal lá em casa, comigo. Mas eu já corrigi isso, né? Porque a gente não treina o cachorro para nos atacar, nem atacar as pessoas da família, né? A gente treina o cachorro para atacar estranhos, né? Olha, ele sempre muito atento, ó, com quem chega, com quem vai se aproximando, ó. Tá sempre ligado. Aqui ele já tá fazendo minha guarda. Aqui ele já tá tomando conta de mim. Ó, ele vai vendo as pessoas chegando, se aproximando. Ele vai só observando. Não late, não faz escândalo, ele fica na dele. Esse box aqui, ele é o estilo, ele já ataca logo. Se for pra ele atacar, ele não vai ficar latindo. Até parece que ele sabe que tá sendo filmado. Aí, ó. Só na observância. Continuar a caminhada ali na frente ali eu vou soltar ele um pouco. Pensa num cachorro que gosta de passear esse box. Aqui, Baruch. Aqui junto. Isso, atenção. Atenção. Eu peço a Deus nesse momento, no nome do Senhor Jesus, que Deus dê graça a alguém que esteja próximo para poder auxiliar, não o presidente Bolsonaro, mas o ser humano, homem Bolsonaro, para que ele
não fique desiludido ou escandalizado ou decepcionado ao ponto de duvidar que Cristo é o único Senhor e Salvador da alma por causa dessas pessoas no contexto evangélico que transmitem mentira, que transmitem falsidade, que com certeza ele percebeu que muito ali era contexto político, que muito ali era contexto de poder humano, terreno, de glória, honra e louvores humanos. Mas ele está em uma reeleição, ele está num cargo de presidência. Então, muitas coisas ele deve ter se omitido de falar, quem sabe fala com pessoas mais próximas, mas que ele não poderia falar publicamente. Porque tem certos tipos de falsidade e hipocrisia que elas são claras. E eu acredito assim, que um pouco da personalidade dele, ele já percebeu logo. E agora, com os acontecimentos atuais, ficou mais claro ainda e evidente. Você chegar numa igreja evangélica e você ouvir um discurso que é conforme a doutrina de Roma, conforme a política de Roma, a doutrina do anticristo, do governo, do reino desse mundo, e não transmitir o governo vindouro de Cristo, o milênio, o novo céu e a nova terra. E pessoas próximas, quem sabe conheçam alguma coisa a respeito, não transmitem. Geralmente, quando pessoas assim vão em congregações evangélicas, elas não são constrangidas a se arrependerem, a se converterem, confessando Cristo como único Senhor e Salvador. Porque o Espírito Santo, quando vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, traz um constrangimento de nós sermos pecadores. E um alívio desse constrangimento quando nós nos arrependemos e entregamos a nossa vida a Cristo como único Senhor e Salvador. Vem aquela paz que excede todo entendimento, que as coisas desse mundo jamais poderão dar. Aí vem aquele alívio de não mais ser condenado e sim justificado. Então vem uma paz do Espírito Santo em nosso coração, nos libertando daquele constrangimento diante de Deus, porque quando Adão pecou, ele ficou constrangido. Eva ficaram constrangidos, eles se esconderam. E quando as pessoas forem se apresentar diante do Senhor, aqueles que são salvos não vão ter esse constrangimento. Por outra hora, por outro lado, pessoas vão estar constrangidas de estar diante de Deus, porque as pessoas saberão que estão condenadas. Dentro delas, sabem que vão sofrer o juízo de Deus. Até pessoas que se dizem pregadores do Evangelho, que chegaram diante de Deus e disseram que curaram enfermos e doentes. Lá no fundo, elas sabem que estão condenadas. Por isso que elas buscaram se justificar, porque elas não estavam se sentindo, não estavam justificadas. Então, a alma sabe se está em Cristo ou fora de Cristo. E não é por obras que o Espírito Santo faz através de dons e de talentos, mas de um arrependimento, onde Deus sonda o coração do mesmo e vê fé, sinceridade e verdade, e derrama perdão naquela pessoa. E traz a paz ao meio a tanta aflição e angústia que há nesse mundo. Então, se a igreja, as congregações estivessem preparando o povo para o céu, quando viessem as más notícias, até no contexto político, mas pode ser familiar ou social, as pessoas teriam o consolo do Espírito Santo. E quando vem o consolo do Espírito Santo, vem uma alegria, porque a alegria não está baseada nesse mundo. E quando há alegria, há força para prosseguir e perseverar até o fim. E quando a pessoa não tem isso, ela é doutrinada só para se alegrar com as coisas do mundo, quando se contamina um altar com a doutrina de Roma, as pessoas ficam tristes porque não tem vitória aqui, política, social, como aconteceu agora, está acontecendo nesse momento. E a tristeza, ela traz fraqueza. Por isso que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É a alegria do Senhor. Não é a alegria deste mundo. Não é uma alegria de glória, honra e louvores humanos. É a alegria do Senhor, é a nossa força. E essa alegria que vem sobre uma pessoa que se arrepende, porque quando o pecador se arrepende, a alegria no céu, essa alegria que traz o fortalecimento
para vencer o pecado, para vencer o mundo, as tentações, os espíritos caídos e todas as outras aflições e angústias que se tem. O Brasil já passou vários momentos difíceis. As pessoas que têm mais tempo de existência e estão aqui já viram o Brasil em várias crises. Moedas diversas, mudança de moeda, cruzeiro real, cruzeiro velho e tantas outras moedas que tiveram, tantos outros problemas sociais. Houve um tempo que, hoje, 1 milhão praticamente não é nada, mas houve um tempo que quem tinha 1 milhão era considerado uma pessoa rica para a vida toda. E tinha roubos, escândalos. Teve um roubo, um desvio de 1 milhão. Quando eu era criança eu escutava muito isso. Então era um grande roubo. Hoje 1 milhão não é considerado ao ponto de uma pessoa se tornar rica. E o Brasil sempre passou dificuldades. Quando não havia mídia, não havia YouTube. Sempre teve desvios, roubos, corrupção na política e etc e tal. Mas em tudo Deus cuidou da sua igreja. Em tudo Deus cuidou do seu povo. E mesmo no meio daquelas dificuldades, adversidades, o povo de Deus prosperou. Mas o povo prosperou tanto que abandona Deus. O povo de Israel acontecia isso, estava na miséria, aí buscava Deus, Deus prosperava. E quando Deus prosperava, eles começavam a criar alianças políticas com as nações ao derredor. E aquelas alianças políticas corrompiam o altar. Aí Deus mandava miséria.